tem coisas na vida que a gente precisa fazer, tem coisas na vida que a gente quer fazer. O MCIO ocupa um lugar do que eu quero fazer, que é contribuir com outras meninas para que elas possam achar um lugar de valor e esse lugar de segurança. É muito bacana poder presenciar o quanto que o nosso setor, a nossa comunidade tem se ajudado e, principalmente, a capacidade de nós conseguirmos ter grandes profissionais e a minha convidada de hoje, Viviane Carvalho, uma mulher incrível que nós vamos conhecer a sua história no mundo da TI. Vivi, seja muito bem-vinda, que honra poder te receber aqui conosco. Obrigada, Renato, estou bem feliz de estar aqui também. Obrigado. Vivi, você sabe que um dos nossos grandes objetivos aqui é desmistificar um pouco a nossa profissão e também um pouco das nossas funções à frente da área de tecnologia. E a melhor forma de começar um diálogo é falando um pouquinho sobre a nossa história, as nossas origens, família, aquilo que de fato somos. Queria que você compartilhasse um pouquinho, Vivi, da sua história, começando lá pela infância. Bacana. Renato, primeiro eu sou natural de Jundiaí, nasci no interior. Pertinho. Aqui do ladinho, da NetGlobe. Sou de uma família grande, eu tenho 4 irmãos, nós somos em 5, mas meu pai, principalmente, tem uma família gigante. Minha avó engravidou 21 vezes. É mesmo, Vivi? Ele Uau. é o 13º de 14 filhos que chegaram à idade adulta. Tá. E essa forma, né, da minha família, ser uma família tão grande, acho que já me constituiu aí num lugar de uma pessoa muito coletiva. Então, eu aprendi o que era espaço privado na vida adulta. Tudo para mim, como eu vim assim, escadinha dos meus irmãos, né? Nós temos 2 anos de diferença até a mais nova, que é temporão. Tudo que eu tinha, de alguma forma, era dividido com meus irmãos ou com os meus primos. Tenho 64 primos, olha isso, que família gigante de verdade. Uau, que legal! Então, de alguma forma, eu me sinto uma pessoa que cresceu no coletivo. E essa forma, né, da minha família, essa forma que eu cresci, traz muitas das coisas que eu também exerço hoje na minha profissão, que foi me ajudando também a constituir na carreira. E eu cresci em Jundiaí, essa primeira infância, e meus pais, eles foram para São Paulo para tentar a vida, né, como muitos, acho que muitos, a gente viveu aí essa fase de ver uma migração forte, né, para São Paulo, e meus pais não foram diferentes. Essa fase aí da década de 80 e de 90 foram empurrados para tentar a vida lá em São Paulo. E ali começou também uma segunda etapa, né, de eu entender que às vezes as coisas precisam ser feitas. Meus pais escolheram viver no interior para entregar uma vida mais tranquila para os seus filhos na infância, mas a situação que a gente vivia aí na economia do Brasil na década de 80 e 90 empurrou para a realidade de São Paulo. É verdade. E foi lá que eu comecei também a entender um tanto desse papel, né? Eu sou mais velha e fui entendendo esse papel com os meus irmãos de cuidar, de poder constituir um pouco dessa responsabilidade, né? Eu, às vezes brinco que eu fui uma criança um tanto mais adultizada, assim, tinha muita responsabilidade com relação aos meus irmãos, com relação aos cuidados. E eu comecei a trabalhar super cedo. Eu estudei nas escolas públicas, como a maioria, né, das pessoas que estão nessa camada social mais simples, né? Eu tinha essa situação mais simples familiar. E quando eu estava na época de ensino médio, escolhi fazer o ensino técnico. E ali eu comecei em função do ensino técnico, estagiar. E eu tive uma oportunidade de estagiar no Bank of America. Era uma grande corporação. Eu tinha um papel muito simples, né? Eu atendia na recepção, ajudava com trabalhos administrativos. Mas ali, acho que a minha grande oportunidade foi poder entender um pouco sobre como uma organização funcionava. Que com 15 anos, imagina, eu com 15 anos não tinha a mínima ideia do que era uma organização. E ali já começou um tanto do meu encantamento, eu diria, com tecnologia. Eu tô com quase 40, né? Então a gente está falando de muitos anos atrás. Tecnologia era quase um mistério, né? E eu vi a dinâmica
das equipes de tecnologia do banco, mesa de operações funcionando, aquele burburinho. Eu achava aquelas pessoas tão importantes, sabe, Renata? Eu falava, nossa, uau, eles estão no centro do que essa organização precisa para funcionar. E aquilo ali começou a plantar uma sementinha em mim, que já era um pouco dessa minha vontade de ter um lugar único, né? De estar numa carreira, numa profissão que me exigisse conhecimento mais especialista, mais técnico. E ali eu comecei a plantar essa sementinha do vir para a área de tecnologia. Nossa, que experiência incrível, Vivi, porque eu tento imaginar, com 15, 16 anos, né, vindo de uma realidade mais simples, né, e você se deparar com um banco, né, o Bank of America, nessa sua época, tinha um banco americano, aquela coisa de, chegando né, num país como o Brasil, poxa, que experiência bacana, que escola bonita, né? Super. E quando foi o grande gatilho, Vivi? Como que a TI, como que a informática na época, né, bateu ali na sua porta? Como que foram os seus primeiros passos para poder construir essa carreira linda que você tem? Isso é uma grande referência para todos nós, para as meninas, né, para o grupo de MCIOs. E como que foi esse engatinhar ali rumo à TI? Alguns acho que podem contar uma história mais bonita, assim, encantadora, né? O meu era bem prático. Eu, por essa experiência no banco, e eu tinha na minha cabeça uma ideia muito fixa de ganhar dinheiro. De que eu tinha essa realidade muito simples da minha família, como comentei, a gente veio realmente de uma base, assim, eu fiz parte, nesse começo aí da minha vida, das famílias que tinham 1, 2 salários mínimos por mês, então a gente tinha uma vida bem simples mesmo. Então eu sempre tive na minha forma de olhar essa vontade, essa impulsão de poder mudar a realidade financeira da minha família. Perfeito. E quando eu fui escolher carreira, isso era um critério bem forte. Eu preciso ganhar dinheiro, preciso ter um lugar onde isso seja importante. Então era menos sobre o que eu queria e mais sobre o que eu precisava. Perfeito. Apesar de muitos contarem, né, uma trajetória um tanto mais de encanto. E gostando, né, tendo visto ali o pessoal operando, entendendo que era uma carreira bem remunerada, eu comecei a pesquisar sobre como funcionava, comecei a me aproximar das pessoas de tecnologia ali do banco, comecei a experimentar na época Access, fazer um pouco de script Logon, às vezes eu mexia e fazia. Fantástico. E eu achava que aquilo era a tecnologia, depois a gente entra e entende que está muito além daquilo, mas foi um tanto dessa sementinha, eu ainda com essa idade, 16 anos, mirar e falar, quando eu for fazer faculdade, eu vou fazer faculdade para essa carreira, para esse lugar. E eu fui muito decidida, assim, sabe? Não titubeei muito nesse lugar, porque eu achava que eu era bem integrável a uma corporação e que dentro da corporação tecnologia estava num lugar de privilégio e que era uma carreira que eu podia ser bem remunerada. Então foi muito esse olhar que me empurrou para essa carreira. Houveram pessoas nessa época que te ajudaram a formar um pouco dessa percepção, que te incentivaram? Você teve ali bem no iniciozinho pessoas que pegaram na sua mão e te ajudaram? Eu vi pessoas trabalhando que me inspiraram. Não tive um grande mentor, sabe, Renata? Assim, eu não tenho uma pessoa super marcante que tenha ajudado a desatar o nó. Tá. Mas eu tive inspiração de pessoas que trabalhavam e que eu olhava e achava que ocupavam um lugar potente. Tive colegas como o Marcelo Sato, o Robson, que foi um antigo também chefe meu, que eu via como pessoas mais digitais e que me inspiravam assim nesse lugar de que isso era importante e de que podia ser uma carreira bacana. Sensacional. Mas eu segui muito meu instinto. Eu olhava para aquilo, me parecia interessante e podia dar muito errado, porque eu não tinha essa noção. Hoje eu tenho muita consciência de que a gente pode compartilhar e ser orientado. Hoje eu tenho muito essa consciência e compartilho muito, trago muito colegas para trazer opinião. Eu, jovem, não tinha essa consciência de que alguém podia me guiar, mas seguir o meu instinto e o que eu observava ao meu redor. Que lindo, que bacana. Nada é por acaso, né, Vivi? A gente está falando aqui talvez de coisas que vão além das nossas capacidades
de conseguir entender o porquê das coisas. Você sabe que eu me vejo muito na sua história, né? Ao ter a inspiração há 24 anos atrás, exatamente em 2000, quando nasce o sonho NetGlobe, e muitas pessoas me perguntam assim, Renato, mas como que você teve a ideia? Teve alguma pessoa, foi assim, instinto, aquela coisa disso também. Eu acho que você foi muito corajosa em colocar assim, poxa, eu quero um negócio também que mude a realidade da minha família. E eu tinha muito isso, né? Ou seja, poxa, será que isso é capaz de mudar a realidade da minha família? E aconteceu na sua família, e aconteceu na minha família também. Que legal, né? Por essas inquietudes nossas, né? E eu acho que a gente tem uma ligação forte com lá em cima também, né, Vivi? De ter um olhar sempre cuidadoso para os bons filhos que têm no coração uma verdade, um amor, né? Uma doação, né? E eu acho que são propósitos, né? Se você me permitir também, acho que, de certa forma, também já é um traço de saber se ouvir, de conseguir prestar atenção nessa nossa vozinha interna, o que ela nos diz, e de confiar no processo. E apostar e falar, eu vou, e deixa acontecer. Às vezes dá errado, certas coisas dão errado, mas deu muito certo, muita coisa para mim. Então, eu sou feliz, assim, de ser essa pessoa que confio no processo. Porque tô me ouvindo. No final do dia, quando dá errado, eu falo, me ouvi, tá tudo certo. Tá tudo certo, não culpa ninguém, né? É isso. Não coloca ao outro o porquê de não ter dado certo. É isso. Vivi, então, com esse propósito ali latejando, você entendendo que era um bom caminho, e aí vem o momento de colocar o plano em prática. Ganhar dinheiro, construir, né, uma jornada que você pudesse mudar a realidade da sua família. E como que foi essa construção? Bacana. Eu comecei a trabalhar logo no primeiro ano de faculdade. Então, tive essa oportunidade assim, de rapidamente me inserir no mercado. Estava ali tecnologia estava numa fase muito borbulhante. E eu comecei a minha carreira como especialista de áreas de infraestrutura. E eu pude começar numa financeira. Depois de alguns anos, logo depois entrei no varejo. Se me contassem que financeiro seria um mercado tão enérgico como é hoje, talvez eu tivesse insistido um pouco mais nessa linha. Mas tá certo. Logo depois tive a chance de entrar no varejo. E a verdade é que o varejo, depois disso, marcou minha carreira. Porque eu tive uma carreira de 10 anos no Walmart. Trabalhei mais 3 anos para o setor de shopping center, para o grupo Baumgart. Trabalhei logo em seguida na Vetex. E eu vim construindo uma carreira que está muito ligada ao setor onde eu estava inserida, né? A gente acaba virando um pouco do meio, né, Renato? Que é uma profissional muito ágil para conseguir destravar os caminhos, né? Avançar nas transformações digitais. Então, eu vejo que hoje, né, eu estou na indústria, estou na Porto Belo, e o que me levou até lá é esse traço que eu carrego do varejo. É a capacidade de ser ágil, de destravar caminhos, de ter um mindset de avanço rápido. E apesar de eu estar falando do avanço rápido também, o rápido, né? Às vezes esse tempo é uma coisa que a gente tem que conseguir perceber bem na nossa carreira. Eu penso que uma das coisas que também me ajudou muito a construir uma carreira de sucesso foi minha paciência. Olha só. Minha paciência de poder construir caminhos dentro das organizações, porque muitas das organizações pelas quais eu passei, eu entrei numa posição e sempre saí algumas posições à frente, porque eu fui articulando possibilidades de ocupações melhores para mim e apostando que a pessoa que estava ali comigo estava entendendo o meu ponto de vista, a minha condição, que apostava em mim, que me ajudaria a alavancar. Então, a empresa que eu acabei de citar, que eu entrei como estagiária, eu saí de lá como analista sênior. O Walmart, que eu entrei como analista sênior, eu saí de lá como gerente sênior. E assim por diante, eu fui nas empresas nas quais eu passei mais tempo, eu fui construindo, galgando um caminho
com paciência para que as coisas pudessem ir acontecendo e eu me movimentando e, de novo, confiando nesse processo, confiando no olhar que das pessoas que estavam ali comigo, de que elas estavam de olho no meu trabalho, que elas tinham interesse em me ajudar para o próximo passo que eu estava conquistando. Então, de alguma forma, essa paciência me ajudou a construir um caminho duradouro e um conhecimento mais sólido, né, Renato? A gente ficar um tanto mais de tempo na empresa nos permite aprofundar muito sobre a realidade não só da organização, mas até da consequência das coisas que a gente escolhe. A gente, às vezes, nós como profissionais, como executivos de tecnologia, a gente traça uma estratégia e nem sempre a gente está lá para ver a consequência daquilo um tempo depois. Ficar mais tempo na organização dá tempo de perceber a própria consequência do que a gente escolheu e a gente vai pensando sobre isso e vai ficando, inclusive, menos apegado, mais reflexivo sobre quanto, né, eu devo insistir numa determinada estratégia e qual a consequência daquilo lá na frente. Né? Vivi, você sabe que frequentemente chegam perguntas para nós aqui, como esta daqui. Poxa, então as pessoas que menos erraram na jornada profissional são as pessoas que mais chegam longe? Eu queria abrir uma reflexão sobre esse tipo de pergunta, porque a gente defende aqui, né, Vivi, algo um pouco diferente, que nós somos passíveis de erro, mas a nossa capacidade, né, de ser ágil nessa desconstrução do erro, ou seja, fazer o certo e principalmente ter essa paciência para ver as coisas tomando uma forma ainda melhor. Então, eu queria explorar um pouco mais na sua trajetória profissional, até para a gente tirar um pouco daquele estigma, né, que, nossa, o cara para ser um executivo, nossa, ele nunca errou na vida. E sim, a gente errou e muito, né, mas teve atitudes mediante a esses erros que nos tornaram os profissionais que somos hoje. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho desses momentos de dificuldade, momentos de encruzilhada, de indecisões, e abrir um capítulo nesse diálogo, Vivi. Aconteceu com você? Acho que acontece com todos nós de alguma forma, né? Eu vejo que durante, por exemplo, a minha carreira de tecnologia, eu já tive impasse com relação à posição que eu ocupava e não queria mais ocupar aquela posição, ou a um projeto que eu estava liderando e não era a minha preferência. E, de novo, eu acho que se escutar é bem importante. Às vezes a gente precisa seguir alguns caminhos que não são os que a gente quer ali perdurar, mas que é necessário para sustentar combinados com as pessoas que estão ao redor. É verdade. E para a gente esperar, né, conseguir sair ali do outro lado. Eu já fiz movimentos de carreira, eu tive uma ocasião que eu fiz uma transição e eu ocupei uma posição na empresa que, quando eu cheguei e entendi a cultura da empresa, pensei, não funciona para mim. Eu ocupei uma posição que eu queria numa estrutura da organização que não combinava comigo. Ali foi um equívoco, por exemplo, lá no começo da minha carreira, quando eu saí da posição que eu estava, né? Eu galguei esse lugar, como eu te falei, né, de estagiária, analista sênior, já me sentia pronta para ser tech leader, tive um convite para ser tech leader, coisa que eu não tinha a oportunidade de ser dentro da organização. Falei, vou fazer isso fora. Brilhou os olhos a posição, mas não considerei que estava indo para um setor diferente e não foi bom para mim, não foi bom. E logo que eu notei isso, eu fiz uma transição, mais uma vez, fui buscar outras oportunidades para mim. Então, acho que a gente precisa entender quando as coisas não são boas e buscar se ajustar, né? Acho que outra coisa importante também com relação a essa questão do erro é esse... eu não sei nem se erro, se gosta dessa palavra, viu, Renato? Podemos mudá-la. Enquanto falo, tô... Podemos mudá-la, viu? O que cabe? Talvez... Eu acho que as experiências, né? Esses momentos, né, que a gente acaba vivendo na carreira,
essa nossa capacidade de ser Isso. flexível, É. ela ajuda muito. No final do dia, é tudo sobre a leitura que a gente está fazendo. É. Diante, às vezes, de uma expectativa que está diferente da história que a gente contou para a gente mesmo, a gente se vê ali numa situação, nossa, não tá legal para mim, isso aqui não tá sendo bom para mim. E quando a gente passa daquilo, 3 anos depois, 5 anos depois, a gente vai falar, mas por que será que eu me incomodei tanto com aquilo? Por que eu achei que aquilo me impactou tanto? É a nossa própria autonarrativa. É. Então, nesse sentido, acho que a gente ser flexível com relação às opções e menos sobre qual o caminho que eu tenho que tomar certo, qual o caminho que é errado. Ser flexível nas alternativas que podem se apresentar, eu acho que ajuda muito. Ajuda muito, é verdade. Bela reflexão, Vivi. Vivi, uma das coisas que a gente adora muito na nossa profissão, né, é ver projetos, como você comentou, né? Ou seja, não só construídos, entregues, mas a capacidade que aquilo tem de impactar a vida das pessoas e a vida das organizações também. E eu queria resgatar aqui alguns momentos que te traz à memória, né, de projetos que te deram, assim, muita satisfação, orgulho. Foi, poxa, isso daqui foi muito legal, isso daqui, poxa, isso daqui impactou tais processos, tais pessoas, cliente. Vem algumas lembranças desses momentos, Vivi? Primeiro que eu acho que o projeto mais interessante é o que eu tô, porque eu sou sempre conectada com agora e eu tô amando o projeto que eu tô tocando. Tô achando maravilhoso, assim. Bacana. Porque o Hoje da Porto, né? O Hoje, porque primeiro que eu gosto realmente de me conectar com esse sentimento de que o que eu tô fazendo é o melhor que eu posso fazer. Já fiz um monte de coisa, mas o agora é bacana, é o vivaz. É verdade. É claro que eu vivi um monte de coisa bacana na carreira, né? Quando eu boto em retrospecto assim, a minha carreira no varejo, eu me movimentei junto com esse setor. Eu cheguei num setor que era bem pouco digitalizado. Digital commerce mal existia, não era uma coisa assim... As empresas, elas usavam um web page para expor os produtos. Os produtos não tinham preço, Renato, os produtos não tinham checkout. Era simplesmente um lugar para fazer merchan, para fazer marketing. E eu vivenciei no setor todo esse movimento desse espaço se tornar um espaço de venda, um web commerce, desse web commerce se tornar marketplace. E todo esse movimento hoje que a gente vê, que é de muita cooperação, né? A gente vê hoje esse formato de empresas fazendo um movimento de venda no espaço de outro varejista, muito cooperativo, né? E eu entendo que muito do que eu construí nesse espaço foram projetos que me ajudaram muito a crescer como profissional e que eu me sinto parte de um avanço digital que foi nosso, da sociedade, mas que foi das empresas que eu estava também. E que cada qual ali no momento que eu vivenciei me pegaram muito, assim, eu me entreguei muito, eu sou muito intensa. Então, quando eu mergulho nos projetos, eu me dou muito. Fui uma grande apaixonada pelo Walmart, não à toa vivenciei 10 anos lá dentro. Uma grande casa. É uma grande casa, muito conectada com a organização. E eu tive, assim, momentos incríveis, assim, de poder acompanhar esse movimento do setor mesmo de varejo e de um setor que ainda precisa avançar, né? A gente vê ainda os desafios, né? De penetração mesmo, né? De venda digital, de digitalização da forma que as lojas e que o piso opera, mas que... Quem era, né, o varejo 15 anos atrás, o que é o varejo hoje, né? Hoje, né? Uau, uma mudança super importante e que bom tê-la nessa história, nessa jornada de cooperação, de ter um varejo mais digital nos tempos de hoje, né, Vivi? E hoje eu estou trabalhando num setor que é industrial, mas que o mote é se conectar mais com as pessoas, com a transformação digital. E muitas vezes a gente lê, né, os setores nessas caixinhas, né? Varejo, indústria,
E são tantos empréstimos, né, dessas jornadas de um setor para o outro, de uma empresa para outra, e eu me vejo hoje uma profissional um tanto sociotécnica, porque fazer transformação digital é isso, né, Renato? Pessoas e poder né? impactar. Eu digo muito lá onde eu estou que é impactar as pessoas para que elas impactem os negócios. Então é muito sobre entregar a habilidade digital para as pessoas para que elas construam situações de negócio muito potentes e que elas resolvam dentro do contexto delas, porque quem sabe do contexto e tem profundidade no contexto tem maior capacidade de resolver os desafios. E essa habilidade, né, de tocar a transformação digital, ela é uma realidade de muitos setores e que eu sou muito feliz assim, de poder fazer isso lá na Porto Belo. Que legal, unindo um conhecimento consagrado do varejo com um momento brilhante da companhia de digitalização. Te desejo uma jornada linda, de grandes frutos, Vivi. Tenho certeza que vocês vão conseguir impactar as nossas vidas, sem dúvida alguma. Vivi, você leva uma causa super importante, né? Que é o grupo MCIOs. Queria falar um pouquinho, né, da MCIOs aqui, você como uma representante, né? E para que a gente possa abrir um espaço para falar um pouquinho dos avanços, né, que as mulheres têm conquistado dentro da área de tecnologia. Vocês têm conseguido congregar, né, muitas mulheres competentíssimas, mas que têm um propósito muito claro, né, que é ajudar umas às outras, né, e principalmente ajudar a base, né, trazendo meninas, né, de uma forma bem, com um olhar cuidadoso, com critérios, com qualificações, academia, conteúdo, né, para que a gente possa ter mais mulheres como a Vivi, né, à frente da tecnologia. Fala um pouquinho mais desse momento da MCIOs, quais são, né, o que vocês têm olhado para 2024, quais são as prioridades? Bacana. Primeiro, esse grupo é maravilhoso. Assim, Maravilhoso. Poder estar numa comunidade de tecnologia e numa comunidade focada nas mulheres, acho que isso já dá um pouco do momento que a gente tem vivido, né? Em tecnologia e para nós mulheres. Fantástico. Acho que muitas mulheres, assim como eu, buscam esse lugar, quando eu falo da minha história, né? Que eu queria ganhar bem, né? Eu queria ter acesso ao dinheiro. No final do dia, a gente quer ter acesso à segurança, né? O dinheiro, ele constrói essa segurança na nossa vida, Renato, que muitas mulheres estão em busca. É verdade. A segurança que entrega espaço para a mulher ser mais autônoma, independente, né, na sua vida e na forma de existir mesmo. Importantíssimo isso. E eu vejo, então, e eu me aproximei do MCIO muito nesse lugar, né, de entender que isso é algo necessário para o nosso tempo ainda. Tenho uma paixão pela mulherada que está lá e que trabalha, que se voluntaria, porque a gente tem um trabalho forte e ele é voluntariado. A gente mentora meninas no mercado, a gente faz academias para formar mulheres em situações diversas, né, em áreas diversas de tecnologia, desde desenvolvimento. A gente teve um programa de cyber, focado em cyber, então buscando atender o que o mercado está precisando para que a gente também melhore essa capacidade das mulheres se introduzirem no mercado. E a gente também trabalha entre nós mesmos nesse mútuo suporte, de a gente poder acompanhar esse progresso de carreira. Muitas de nós estamos, né, buscando essa alavancagem da carreira, como é que a gente se inspira com quem já está num lugar mais sênior e que pode ajudar a destravar um pouquinho, né? Então, assim, eu tenho uma paixão muito grande por esse grupo, pela missão, pelo que a gente faz. Acho que ocupa um lugar, assim, tem coisas na vida que a gente precisa fazer, tem coisas na vida que a gente quer fazer. O MCIO ocupa um lugar do que eu quero fazer, que é contribuir com outras meninas para que elas possam achar um lugar de valor e esse lugar de segurança. É verdade. Muito bem compartilhado, um momento incrível, um ano de grandes possibilidades.
E você que está nos assistindo, mulher, menina, que queira conhecer um pouco mais de como se introduzir no mercado de tecnologia, recomendo procurar um pouco mais sobre MCIOs. Vivi, chega um momento agora que a gente quer construir aqui, né, uma mensagem, né, deixar uma mensagem para um jovem, talvez refletindo, né, da sua história, da Viviane, aos 15, 16 anos de idade, dando seus primeiros passos, tomando uma decisão para uma escola técnica, né, começando um estágio ainda muito jovem. O que você diria para uma jovem, né, que está exatamente nesse momento, tentando se encontrar na profissão, e a gente aqui falando de tech, né? Que mensagem dá para deixar para os jovens sobre uma carreira em tech? Renato, acho que por onde nós começamos ali é se escutar. Quando quando nós estamos conectados com a nossa própria voz, a gente consegue se doar mais e chegar mais longe e confiar no processo. As coisas, elas levam um tempo para acontecer, para frutificar. Então, você escolher um caminho, conseguir seguir, ser consistente e deixar esse resultado aparecer, faz muita diferença. Eu sei que é muita inquietude, né? Quando a gente é jovem, a gente quer colocar ali as nossas apostas, a gente não tem muita certeza de se vai dar certo ou se não vai, mas tem que confiar no processo. Se dedicar muito, trabalhar bastante, sem dúvida, fazer a base para que o resultado, o sucesso venha, né, Vivi? E essa capacidade de ser atento, né? Muitas vezes a gente, quando pensa no estudar muito, trabalhar muito, eu vejo quase que mentalmente o desenho assim do avestruz, né? Com a cabecinha assim, enfiada, mergulhado. E eu acredito que ser capaz de ser atento ao que está ao redor, ao que acontece nas carreiras, nas profissões, dá bastante pista do que tem disponível, do que a gente pode fazer. Então, acho que tentar combinar um pouco disso aí para também não se enterrar tanto. É verdade. Bela reflexão. Vivi, para que a gente possa buscar aqui um fechamento para a nossa conversa, um momento importante em agradecer pessoas. Sabemos que uma jornada profissional, ela sempre é muito mais legal quando nós vamos juntos, quando a gente constrói com pessoas e pessoas que marcam a nossa jornada, né? Tanto pessoal, né? Pessoas muito queridas e também alguns anjos, né, que nos acompanham na trajetória. Queria abrir um espaço para que a gente pudesse dialogar, né, um pouco sobre essas pessoas, deixar isso registrado como uma forma de gratidão, né, e queria estender um pouco disso para você. Bacana. Sai alguma coisa aí, Vivi? Vem na cabeça? Bom, Renato, primeiro eu acho que meu pai e minha mãe, que eu quando olho para mim mesmo, para minha forma de ser no mundo, eu vejo muito dos traços que eles, na forma de ser deles, deixaram de legado para mim. Bonito. O meu pai e minha mãe, eles são pessoas, ambos são pessoas assim muito criativas. Meu pai, em especial, muito ousado. E, de alguma forma, eu vejo que eu carreguei na minha vida muitos desses traços que ele exercia em casa. Não é sobre o que ele me falava, é sobre o jeito de ser mesmo. Meu pai já falecido hoje, mas minha mãe ainda viva. E eles, de alguma forma, plantaram essa forma de ser em mim. E eu tenho um agradecimento enorme, assim. Que bonito. A minha mãe é uma das pessoas, assim, que ela impõe uma luz gigantesca sobre mim. Ela confia muito nas minhas apostas e na minha forma de fazer as coisas. E ela esse tipo de... Assim, eu me lembro de um aniversário recente, assim, talvez 2 anos atrás. Ela falou, você é um dos meus grandes orgulhos na vida. Uau. E eu tenho esse privilégio, sabe, de alguém que coloca uma aposta muito grande em mim, na minha forma de ser,
isso dá uma confiança que é gigantesca, inabalável, sabe? parece inabalável, né? Que às vezes, quando eu gosto muito de escrever, quem me conhece um pouco mais sabe, e a forma de eu expressar isso, né, esse amor que a minha mãe traz para mim eu busco ser esse sucesso que ela projeta em mim. Uau. É isso que eu sinto, ela projeta tanto sucesso em mim que eu busco ser isso que ela enxerga em mim. E isso foi desde muito cedo. Então eu penso que ela e meu pai, com essa forma de me criarem, de exercerem a essencialidade deles no mundo, me trouxeram demais, assim, essa luz. Uau. E na vida corporativa, poxa, eu tenho pessoas queridas, né? Eu acho que desde lá no começo, na carreira, eu tive gestores que me impulsionaram muito. Eu nem tenho mais contato, mas eu tenho, por exemplo, Paulo Basso, que foi um dos meus primeiros chefes aí na área de tecnologia. Nossa, acreditou demais em mim. No Walmart eu tive o Eduardo Breiner. Quantas vezes ali algumas vezes, né, eu precisei de orientação. Grande Breiner. Queria até assim sair da área de tecnologia porque era muito desgastante conciliar a família com a área de tecnologia e essa capacidade de me ouvirem, dele me ouvir, pôde construir outras hipóteses para mim e de eu perdurar, né? Então eu tenho uma gratidão muito grande, assim, por algumas pessoas que passaram pela minha trajetória, que me escutaram, que me abraçaram e que, dessa forma, me ajudaram a perdurar mesmo, a seguir esse caminho. Que bonito. Está aqui registrado. A querida sua mãe, ao seu pai e a esses mentores que te ajudaram a chegar até aqui. Viu-me, João. Viu-me, João. Que maravilha. Vivi, que honra, que bate-papo gostoso, né? Uma essência, nós conseguimos extrair aqui a essência da sua trajetória, esse ser humano maravilhoso, iluminado que eu estou diante, né? Essa profissional que tenho certeza que vai nos trazer muitas alegrias por onde você passar, porque a sua luz é contagiante, né? A forma que você faz é uma forma especial, é cuidadosa, né? E isso só pode resultar em grandes coisas. Então, te desejo, querida, uma jornada linda, de muita luz, de muitas conquistas e que essa sua história, a nossa conversa possa inspirar outras vidas e que nós sigamos a nossa missão. Parabéns e meu muito obrigado. Obrigada a você também, Renato. Adorei estar aqui. Valeu, Vivi. Parabéns.